Muito boa noite para todos. Eu estou muito grato, estou muito alegre pelo facto de compartilhar convosco aqui o meu segundo livro. E o primeiro livro foi editado em inglês nos Estados Unidos da América e que de facto retrata acerca do segredo das ajudas humanitárias no mundo, uma vez que trabalhei 9 anos na ajuda humanitária na maior agência humanitária designada por Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, a abreviatura PAM, World Food Program, na sua expressão inglesa. Portanto, de seguida eu tive a oportunidade de fazer o segundo livro, que estou bastante feliz porque realmente já está sendo vendido em várias partes do mundo ou a nível mundial. E uma grande maior satisfação, e em curtos minutos estarei realçando algo acerca deste livro, que de certeza este segundo livro vai ajudar-lhe bastante para mudar a sua filosofia de pensamento, porque realmente tem havido muitas reclamações a nível social, a nível político, a nível económico, enfim, várias reclamações, mas o que o livro vem abordar é para dizer: nunca devemos ver para os ventos contrários, antes, pelo contrário, nós devemos ver na solução, ou seja, sempre os ventos vão existindo, os ventos contrários vão sempre existindo, e se porventura você e eu estivermos focando nos problemas, obviamente que os nossos sonhos vão ser adiados. Portanto, o livro em inglês eu recebi ontem, infelizmente, vindo dos Estados Unidos da América. Este livro é em inglês, que está escrito The Mental Philosophy of a Billionaire and a Millionaire, ou seja, filosofia mental dos bilionários e dos milionários. A sua vida irá mudar. Aqui o autor, Lino Benza, e temos aqui na parte de trás, assim, do livro, alguns dizeres acerca do autor e acerca do livro, e temos aqui, assim, a forma como foi imprimida, que é nos Estados Unidos da América. Tudo começou de uma pequena ideia. Por isso é que nunca deves perder de vista, quando existe uma visão dentro de si, não permita que essa visão possa morrer, porque muitos morrem com os seus sonhos e não é bom morrer com os sonhos. Antes nós devemos realizar os nossos sonhos. Portanto, eu tenho aqui uma pequena explanação para lhe fazer entender. De certeza que você vai comprar este livro, porque este livro está em inglês, mas eu solicitei muito urgente o envio do livro, mas o livro em português solicitei para um período de 3 semanas. Daqui a uma semana chegará o livro na língua portuguesa para o espaço lusófono: Brasil, São Tomé, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Portugal, e hoje já estive no Rossio para manter o contacto com uma livraria conceituada aqui em Portugal, e de facto estão interessados em publicar este trabalho ou estar exposto perante os serviços, a plataforma da internet. Portanto, porque existe um grupo restrito dos ricos, os chamados os bilionários e os chamados milionários. Segundo o estudo elaborado, que também está focado no livro, existe uma emergência, ou seja, o surgimento de vários milionários dia após dia, que na expressão inglesa chama-se self-millionaire ou self-made millionaire. São milionários que surgem através de uma ideia, fazem com que esta ideia torne-se realidade na prática, e assim eles granjeiam grandes montantes financeiros e tomam a classe dos Forbes, ou a lista dos bilionários a nível mundial, usando
o poder da mente. A mente tem um grande potencial, segundo especialistas, apenas nós não aproveitamos nem metade da capacidade. Logo, o ser humano foi feito pelo Criador e colocou, ou seja, numa linguagem informática, colocou upload, ou seja, dentro da mente tem uma grande capacidade para fazer grandes realizações e, portanto, através de várias vicissitudes, várias situações, espaço geográfico, situações, então impede com que muitos possam realizar assim os seus sonhos. Portanto, nós temos a dizer o seguinte: por que existem tantos bilionários e por que existem tantos milionários? A população mundial, neste preciso momento, hoje, dia 6 de dezembro de 2013, atingiu um número superior de 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes, isto é, no censo da população mundial, e mais de 7 bilhões 200 milhões de habitantes no planeta Terra. Portanto, apenas 1% da população mundial são os ricos, os milionários, e 99% são aqueles que estão quebrados, ou seja, os pobres, aqueles que de facto acordam segunda-feira, têm aquela vontade de continuar a descansar, mas eles têm que ir ao serviço, têm que ir ao trabalho, porque senão não vai existir a satisfação das suas faturas mensais de água, de renda de aluguer, de casa e outras despesas, alimentação, etc. E é necessário ir ao trabalho. E muitos deles vão ao trabalho e não gostam do trabalho que eles fazem. Mas como existe uma grande responsabilidade em ter que ir para o trabalho, porque assim os custos estão à espera, então é necessário que vá ao trabalho. Portanto, não descobriram realmente o seu maior potencial, aquilo que lhe dá maior satisfação. 99% são aqueles desfavorecidos ou seja, os pobres que trabalham para 1%, um grupo de pessoas, aqueles que nós podemos chamar os bilionários, os milionários. Eu também, de facto, estava quebrado, sobretudo numa pobreza, e a pobreza, segundo um grande defensor dos direitos humanos, Gandhi, de facto, um indiano que teve uma grande reputação a nível mundial na defesa dos direitos humanos, ele diz de que a pobreza é uma forma pior da violência. Por isso a pobreza causa vários males na sociedade e eu sou a favor de que haja um pouco para as pessoas no sentido de que haja aquilo que se chama a satisfação, porque todos nós, de acordo com os direitos humanos, nós estamos perante a mesma posição, temos os mesmos direitos a nível dos direitos humanos como ser humano. Bilionário e milionário é uma mentalidade. Por isso é que nós não falamos eu tenho bilhões, não. Eu sou bilionário, eu sou milionário. É uma mentalidade. Porque a pessoa que realmente ganha, por exemplo, uma lotaria, se porventura não tiver uma mentalidade milionária, facilmente o dinheiro vai desaparecer. Por quê? Porque ele vai pensar que aquilo vai continuar com ele para todo o tempo e vai chegar ao ponto de esbanjar todo o dinheiro. Logo, esta pessoa não tem uma mentalidade milionária, vai cair sempre na pobreza. Há 4 anos atrás, eu vim fazendo estudo concernente, isto é, que durou-me 4 anos, concernente às pessoas bem-sucedidas a nível mundial, porque não me continha, eu sou uma pessoa que gosto de ir atrás dos fenómenos e tomar conhecimento, porque isto acontece um pequeno grupo milionário, bilionários e maior parte da população mundial numa situação de pobreza. Então, estes 4 anos fui fazendo estudos concernente às pessoas bem-sucedidas a nível mundial. Isso é, na mostra temos o Andrew Carnegie, Napoleon Hill, Jim Rohn, Tony Robinson, temos Ronald Trump, Zig Ziglar,
Will Smith, nós temos também a mulher Oprah, que é tão famosa a nível mundial, está na classe também das bilionárias. E também fiz uma pesquisa, ou seja, um estudo aprofundado das grandes companhias, tais como Coca-Cola Company. Como começou a Coca-Cola, foi uma pequena ideia e essa ideia se expandiu a nível mundial e nós podemos ver que a Coca-Cola nós podemos encontrar em várias partes do mundo. Você pode ir para uma aldeia, por exemplo, eu tive a oportunidade em Angola de trabalhar nesta Organização das Nações Unidas durante 9 anos e eu ia para algumas províncias. Na aldeia, no campo, você encontrava uma lata de Coca-Cola. Então, a pequena ideia, quando acionou, colocou na prática, esta ideia tornou-se assim uma grande ideia que realmente tem dado milhares de emprego e satisfação em milhares de famílias a nível mundial. Então, nós podemos também, no livro está contido informações concernentes. Mike Donner é uma companhia multinacional que tem a sua filosofia, isto é, em hambúrgueres e alguns bens alimentares. E nós tivemos também essa abordagem desta grande empresa. Falamos também do IKEA, falamos de IBM, falamos também da Boeing. Eu creio da Boeing não falei apenas no livro em inglês. Airbus, falou-se também no livro em português e inglês da Apple, o surgimento das novas tecnologias, jovens que pensam, a vida é pensar e com um produto de pensamento vem assim aquilo que se chama a riqueza, dando assim emprego a milhares de pessoas. Falou-se também da Samsung, a Samsung que neste preciso momento está em concorrência com a Apple, porque a Apple está em frente, mas a Samsung é um grande gigante sul-coreano que tem dado os seus passos na inovação tecnológica e, de facto, tem amedrontado bastante a Apple. Temos também falado da Sony, temos falado do jovem que surgiu e que tem dado, assim, a permissão para que possa existir o intercâmbio dos amigos, o Facebook, um jovem, muito jovem, está na chapa dos 20 e tal anos de idade e ele, de facto, através de um pensamento, só um small pensamento, um pequeno pensamento, quando você nunca desiste, vai atrás dos seus sonhos, os pensamentos se tornam físico. Sabias que o teu pensamento, quando você não desiste, determinação, coragem, decisão, direção, dignidade, não desiste dos seus sonhos, torna-se físico. O livro estava no pensamento e quando acionou-se, recebi mais de 400 rejeições em várias editoras tradicionais. É claro, essas rejeições eram só para que eu encontrasse uma porta maior. E esta editora é a maior editora de livros e que começou na sua garagem. O Jeff Bezos começou na sua garagem, era um pensamento que estava na sua mente. Ele dizia assim, olha, foi para o seu chefe, porque na altura ele já era alguém ligado à área da informática nos Estados Unidos da América e que ele pensou, uma vez que a informática, os computadores, a internet estava dando um grande avanço na área tecnológica em termos mundiais, então ele pensou, o que eu devo fazer, apesar de que eu tenho um emprego, o que eu devo fazer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, eu devo fazer alguma coisa com relação à internet. Ele pensou em ter que fazer uma empresa digital no sentido de possibilitar as edições assim de livros através de mecanismos, tudo isto informatizado. Então foi assim que ele dirigiu-se para o seu chefe, o diretor-geral da empresa. Por sinal, Jeff Bezos, naquela altura, já era o chefe de um departamento com grande responsabilidade e foram para um jardim, estava a passar a visão no seu chefe direito, o seu diretor-geral, e ele disse que eu tenho este projeto, e o projeto, o seu diretor-geral disse que até que este projeto não é mau,
mas eu gostaria de aconselhar que este projeto é um bom projeto para alguém que não tem um bom emprego como o seu. Então, naquela de humor, e começaram a continuar a conversar. Este projeto é um bom projeto, mas para alguém que não tem um bom emprego como o seu. Ele ficou, ok. Então, foi para casa, explicou na esposa, e a esposa disse: eu estou consigo, esposa de visão, estou consigo neste projeto. E de facto começou na sua garagem, fiz para aqui, fiz para lá. A visão começou a implementar-se, começou a expandir em algumas províncias, alguns estados, enfim. E neste preciso momento, a Amazônia está em 12 países, está no Brasil, está na França, está na Espanha, está na Alemanha, grandes empresas com milhares de funcionários, está no Reino Unido, está na China, está na Índia, está na Austrália, está com vários retalhistas, isto é, na África do Sul, em 12 países. Só para dizer que também lançou livros eletrônicos, não são livros físicos, este chama-se livro físico. Os livros eletrônicos, ele lançou também os devices, ou seja, os Kindles, os tablets, mas Kindles, designado por Kindles, e estes tablets pode-se também fazer as compras online e ter milhares de livros dentro do seu tablet. Então, esta é uma grande inovação. Ele dizia de que, no princípio, a inovação sempre é mal entendido. Muitos, no princípio, vão apontar dedo, como tu fazes isso, porque fazes isso, enfim, porque tudo que é novo às vezes é mal entendido, mas ela não viu nos problemas, não viu nas dificuldades, continuou avançando. Os ingleses dizem don't give up, nunca abandona dos seus sonhos, prossegue, tenha coragem, determinação, não olha para os problemas, mas sim olha para os resultados. Vê nos problemas como situação, não vê os problemas como problemas, mas situações capazes de serem solucionados, porque todos os empresários de grande sucesso são empresários que têm a capacidade para resolver os problemas. E eles dizem para os problemas bem-vindo, porque quando vêm os problemas são oportunidade para outras portas se abrir. Segredo, problemas, pressão. Como diz o Donald Trump, nos Estados Unidos da América, tem os seus próprios aviões e tem grandes projetos bilionários. São pressões fazem parte de todos aqueles que seguem rumo ao sucesso global. Portanto, tenho a dizer que eu fiz também uma cronologia falando do Facebook, falou-se também do YouTube, dos 3 jovens, apesar de que no ano de 2006 venderam o YouTube para Google. Google também é um grande gigante norte-americano multinacional e que de facto tem jogado um bom papel. Falamos também do Wikipedia, falou-se também do IBM, falou-se também do Banco Ocean Union. São várias agências que focou-se, falou-se de Coca-Cola, falou-se do McDonald's, e também fez-se uma cronologia dos veículos da Mercedes, como foi o primeiro Mercedes, da Toyota. Tivemos a oportunidade de também mencionar no livro uma entrevista que o diretor da Toyota fez com um programa norte-americano. O diretor, ou seja, o bisneto do fundador, o fundador já é falecido e o seu bisneto está a usufruir. Quer dizer, quando você planificar algo agora, você vai beneficiar a comunidade, vai beneficiar primeiro a sua família, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, mas vais beneficiar futuras gerações, nações, tribos, línguas, porque quanto maior for a visão que estiver dentro da sua mente, maior será a expansão do projeto a nível global. Portanto, falou-se também de Toyota, que acabei de mencionar, falou-se de Ford, uma grande companhia norte-americana que está a nível mundial, multinacional. Falou-se também de Jaguar, com a sua localização na Inglaterra e tem feito as suas exportações em vários países do mundo. Falou-se do Lamborghini, falou-se
de várias companhias de viaturas e também não esqueceu da Boeing, Airbus. Então, resumindo, concluindo, chegou-se à conclusão no livro que sucesso nunca é sorte. Eu tive uma sorte, eu tive sorte. Não, sucesso é intencional, ou seja, o sucesso das pessoas é uma intencionalidade, ou seja, é intencional. Você precisa planificar. Quando você vê um prédio, quando você vê um grande empreendimento, uma grande fábrica que tem sucesso a nível mundial, é porque o visionário teve que pensar, tudo estava na sua mente. Por isso o sucesso vem de dentro para fora. Tudo que nós contemplamos é porque antes estava dentro. Este livro antes estava dentro da minha mente. Por isso o aconselho é indispensável que haja mudança da mente. Quando tua mente muda, o teu futuro, quando a tua filosofia de pensamento muda, logo o teu futuro começa a mudar automaticamente. Por isso é indispensável que haja a alimentação da nossa mente, tal como o nosso corpo tem a alimentação sólida, tem os sólidos onde tem as vitaminas, os ingredientes necessários. Não sou de facto um especialista em nutrição, mas é necessário que haja o nosso corpo, os alimentos adequados, e o nosso corpo é preciso ser treinado para uma boa adaptabilidade. Portanto, a nossa mente também tem o seu alimento, é a informação, é o conhecimento. Um povo sem conhecimento facilmente é engolido pelos povos que têm conhecimento. Nós vimos a história de países como o Japão. O Japão tem pensadores ferozes no pensamento, então é necessário, e nós podemos também mencionar estas empresas, têm grandes pensadores, fazendo numa analogia da Samsung, por exemplo, a Samsung, 25% dos funcionários de Samsung, isto na Coreia do Sul, creio Coreia do Sul ou Japão, não, Coreia do Sul, são doutorados, são pensadores, então são grandes, formados em várias áreas, nomeadamente das tecnologias da informação e comunicação. Portanto, o conhecimento é indispensável. Alimenta a sua mente com conhecimentos variados e, de facto, você verá o sucesso automaticamente alcançando você. Se você desejar um bom futuro para a sua família, os seus filhos, as próximas gerações, os seus netos, bisnetos e outras gerações, e inclusive a tua comunidade, a nação, os países, tenha em mente a palavra agora. O que significa agora? Agora, numa explanação inglesa, chama-se now. Now significa, o N significa no. O O significa opportunity. O W significa wasted. Ou seja, na interpretação global diz assim: no opportunity wasted. Agora não existe nenhuma oportunidade perdida. Significa, o teu futuro começa agora. Se você tinha uma vida de reclamação, sempre reclamação, stop de reclamação. Porque a reclamação é amigo de medo. E o medo é igual, ou seja, atrai o insucesso. Mas a confiança, confidente, mas o acreditar, a fé atrai o grande sucesso. Então, acredita, você tem potencial dentro de si. Tens potencial. Não aceita a opinião de alguém que diz: não, mas tu não vales nada, o que é que tu achas? Há pessoas, quando têm um projeto, chega e diz assim: mas o que é que achas deste projeto?
E não sabe, a pessoa que vai receber vai ter um espírito de pessimismo. O negativismo é um espírito de pessimismo. Não, tu sabes que a crise está difícil, está complicado, sabes que a situação política não está boa, sabe que a situação, não existe grandes oportunidades neste país, sabe? Também recebi tantas rejeições, mais de 400 rejeições, não é possível. Outros diziam pessimismo. Não olha para os problemas, não olha para as tempestades, olha simplesmente para o teu objetivo e keep doing, keep moving. Ou seja, na expressão portuguesa, vai fazendo, vai movendo. Quando você mover, as coisas vão acontecer. O mundo não é daqueles que param mediante as circunstâncias, ou seja, vítima das circunstâncias. A crise significa oportunidade. Uau, o que é isso? Crise e oportunidade, se está me afetando, já desapareceu o emprego, etc. Sim, os chineses dizem crise é oportunidade. Em tudo que é canto, eles tiram vantagem na oportunidade. Existe um provérbio chinês que diz: se você vê uma planta, uma árvore, é porque alguém há 20 anos plantou esta árvore. E para plantares, é agora, para que daqui a 10 anos você possa ver o fruto da capacidade, do potencial da sua mente. Você precisa ter visão, primeiro passo. Sem visão, o povo perece. Sem visão, não existe sucesso. E para você deixar grande legado perante a sua família, perante a sociedade, infelizmente ontem tomei conhecimento de que Nelson Mandela, um grande visionário dos defensores dos direitos humanos, ele teve, está descansando em memória, podemos dizer, o seu falecimento ontem, dia 5, e também mencionei o Nelson Mandela com a Oprah no livro, porque são pessoas que de facto têm o coração na comunidade mais vulnerável. Portanto, é necessário, para deixar legado, é preciso começar agora a fazer grandes coisas. Portanto, eu estou sendo muito rápido, o livro foca vários assuntos, é só apenas uma abordagem, porque daqui a uma semana vai-se receber os livros, e quando receber os livros, de facto, vamos a dizer quais são as formas para você adquirir este livro, seja lá qual for o espaço em que você estiver, a nível mundial, o segredo do sucesso, como ser milionário, bilionário. Às vezes nós mandamos os filhos na escola e nós falamos assim para os filhos: olha, tu vais à escola para que amanhã o pai pobre, com mentalidade pobre, diz assim: ó filho, vai para a escola, porque amanhã você deve trabalhar ou deve ir para a escola agora para ter um bom emprego, no sentido de pagar as suas despesas, ter o seu carro, ter a sua família, pagar as suas despesas de água, luz, alimentação. Esta é a mentalidade do pai pobre. Agora, vê a mentalidade do pai rico, é o seguinte: o pai rico diz assim: olha, tu vais para a escola e amanhã você precisa ser alguém para criar empresas, empregar milhares de pessoas, não só no seu país de origem, mas em várias partes do mundo. Logo, aqui está a diferenciação do pai rico e do pai pobre. O pai pobre pensou um pensamento limitado, um pensamento dos pássaros pequenos. Nós devemos ter pensamento de águia. O negócio da águia não é aqui por baixo. O negócio da águia é o congestionamento de viaturas, não consegue parar a águia, porque a águia voa em grandes altitudes. Logo, nós temos a mente para desenvolver grandes coisas. Falei também da impossibilidade que os homens, nos tempos mais remotos da história da humanidade, eles viam nos grandes pássaros e tentavam voar, eles tentavam fazer umas asazinhas para imitar os pássaros,
infelizmente as suas tentativas sempre não davam certo. Mas como houve homens, pessoas que não se prostraram perante as circunstâncias, eles deram a volta das circunstâncias e agora nós vimos os grandes aviões com grandes toneladas lá no ar, porque o homem acreditou na capacidade. E há muitos pessimistas. O fundador, por exemplo, da Amazon dizia assim, que quando começou existe muito pessimismo, porque existem pessoas que gostam sempre de estar na sua área de conforto da mesmice, ou seja, é sempre aquilo que eu faço 5 anos, se você continuar a fazer as mesmas coisas, não inovar, não ser alguém que está em constante aprendizagem, é o seguinte: todos nós fomos fornecidos 24 horas por dia, cada um tem a mesma quantidade de tempo, então nós devemos tirar proveito para que estas partículas de tempo, de hora, de horas, de minutos, de segundos, nós possamos aproveitar, porque o tempo é um recurso gastável, nós devemos aproveitar. Então, por isso é que continuaram sempre inovando. Agora nós podemos ver os grandes voos saindo de um continente para o outro e em horas, porque valeu a ambição. Falando aqui da ambição, também está mencionado no livro, existe ambição negativa e positiva. Há quem está no serviço, vê alguém chegou com mais capacidade, fica com uma ambição negativa, fazendo tudo para destruir, ou mesmo até, infelizmente, é uma ambição que eu considero uma ambição doentia. Outros planificam matar, tirar a vida. Não! A ambição positiva é quando você vê alguém a fazer alguma coisa positiva, o que deve existir é pensar, mas se ele conseguiu, por que eu não conseguir? E ter a humildade de encostar e dizer, eu também preciso uma ajuda. Então esta é a ambição, por isso deve-se ambicionar sempre. Jeff Bezos ambicionou e nós podemos ver que neste preciso momento, na escala dos bilionários, ele está em 19º lugar na escala dos bilionários a nível mundial. Portanto, neste momento, ou na semana passada, ele lançou um projeto que é com o intuito de fazer um drone, no sentido de facilitar as entregas aos consumidores nos Estados Unidos da América, numa primeira fase. Mas eu estava fazendo uma analogia. Existem muitas pessoas que começaram com um espírito de pessimismo. Não vai dar certo, mas quando o drone estiver a sobrevoar uma espécie de um avião pequeno, mas não, claro, um telecomandado, e vai existir tantos acidentes. Pessimismo, stop! Pare e deixa as pessoas serem inovadoras. E também há 2 meses atrás, esta grande empresa, Amazon Create Espaço, é a mesma companhia, de facto eles tiveram a oportunidade de comprar o histórico Washington Post, um grande histórico na área da imprensa nos Estados Unidos da América, com uma longa história de 8 décadas, mas como estava a ir à falência, de facto Jeff Bezos chegou e comprou por 250 milhões de dólares. Questionaram ele como foi possível comprar e por que você deseja comprar. Está no seu pensamento. Logo o pensamento, a nossa mente, caro amigo, cara amiga, vamos embarcar nesta jornada. Quando o livro chegar, preocupa-se em comprar este livro. Entre em contato comigo, manda o e-mail, porque este é o momento de nós não nos prostrarmos perante as circunstâncias. Vamos fazer alguma coisa para a comunidade, não vamos olhar apenas naqueles que detêm poder. Obviamente existem grandes responsabilidades nestas pessoas, mas vamos fazer a nossa parte. Portanto, estas pessoas inovadoras, eles fizeram as suas partes e assim os resultados
foram assim positivos. Portanto, podemos dizer que nunca devemos fugir dos problemas, antes nós devemos procurar sabedoria. A sabedoria está clamando no ar: quem vai me tomar posse? Mas se nós alimentarmos a nossa mente com pensamentos negativos, negativismo, e também devemos ter cuidado com quem nos associarmos, porque existem pessoas que só têm pensamentos negativos: está mal, está mal, está mal. Você deve dizer: olha, stop. A minha mente é uma mente que precisa ouvir palavras positivas. Como dizia que eu estava quebrado, mas eu tenho sonho. São vários sonhos, portanto, quando eu vejo crianças sofrer, enfim, eu tenho sonhos de projeto. E recentemente, como diretor de uma associação aqui em Portugal, nós tivemos a oportunidade de fazer apoios para algumas crianças que temos projeto na Guiné-Bissau. Então enviávamos dinheiro para a Guiné-Bissau, mas é necessário que haja uma outra estratégia para existir o alargamento do projeto. Logo, este livro, você comprando, vai também ajudar. Claro, os grandes visionários nunca fazem projetos apenas para ele e sua família. Este tipo de projeto chama-se projeto egocentristas. Todos aqueles que têm grande sucesso a nível mundial têm a fundação, e a fundação tem o objetivo de apoiar os mais desfavorecidos, aqueles que tanto precisam. Portanto, segundo o relatório das Nações Unidas, cerca de 20 mil crianças morrem todos os dias à fome. É grave. 20 mil pessoas morrem, crianças à fome. E segundo a estatística das Nações Unidas, o órgão a nível internacional que está encarregue para resolver questões, conflitos, e existe em vários departamentos, várias agências, que não interessa aqui dizer, porque tivemos, como já disse, trabalhando 9 anos nesta grande, eu considero uma grande família, e quem passa para lá e de facto tenta aprender, de facto só é muito importante, porque existe muito a ensinar. É uma organização que tem, prima-se, no meu ver, de uma grande eficiência laboral, e éramos uma grande família. Para aqueles que foram meus colegas das Nações Unidas, em Angola, eu posso dizer que fomos um grande time que, de facto, conseguimos ajudar os mais desfavorecidos, e as várias ONGs nacionais, as várias ONGs internacionais, e Minars e outras, que não interessa agora dizer, jogou um grande papel fundamental, todos em conjunto, como diz já um ditado: a união faz a força. A união faz a força. Então, segundo este relatório das Nações Unidas, diz que cerca de 1 bilhão da população mundial passa a fome. Ou seja, não tem o suficiente para a alimentação. 1 bilhão. Com relatórios, ninguém pode ir contra. Eu estava procurando uma via viável para editar o livro, o primeiro livro. Tantas rejeições, mas como mais de 400 ou 500 rejeições. Se você tem um sonho, alimente este sonho, nunca desista, vá em frente. Ainda que alguém dizer que não é possível, você é que tem um sonho. Quando uma mulher está concebida, ela pode ter 1 semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas, ela é que sabe que está concebida. Você pode não ver, está no abstrato, mas ela está concebida. E quando atingir os meses, as pessoas vão começar a dar conta que realmente está concebida. Mesmo assim não vão ver o bebê, só apenas quando nascer todos vão congratular com o bebê. Da mesma forma, os projetos estão alocados na mente e depois vê-se na prática. Nunca deves desistir. Vai marchando, move, não para. Se você parar, nada acontecerá. Já diz em inglês: if you stop, nothing will
happen. Ok, existe um ditado que diz uma palavra comum: se você procura, acha, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, e aquele que bate a porta ser-lhe aberta. É isto que eu estava fazendo, um trabalho diligente, dizia o sábio mais rico do mundo que já viveu, Salomão, é de que um trabalho diligente nunca empobrece. Então foi dia e noite, trabalhava até as 23 horas, chegava em casa às 0 horas, num gabinete, numa faculdade aqui em Lisboa, portanto, porque eu queria este objetivo durante 4 anos e, de facto, em 2 anos à procura de patrocínio. Nunca espera que alguém te dá as coisas de mão beijada. Vá atrás dos seus sonhos e tudo vai se concretizar. Quando você pedir, você vai receber. E quando você buscar, você vai encontrar. Se você bater a porta ser-lhe aberta. Não tem jeito. É esta a grande verdade. Por isso é que uma grande porta multinacional, Amazon, abriu a porta para mim dizendo: Lino Benza, congratulations, we are able to publish your book. Nós estamos capazes para publicar o teu livro. Por isso, o livro está aqui comigo, mas o livro que eu vou encomendei, não sei se vem dos Estados Unidos ou vem da Alemanha, isso vai dependendo das suas filosofias do envio. Portanto, quando receber, então faça a questão de fazer já a sua encomenda e primo na idoneidade, na dignidade para fazer assim os envios nos respectivos consumidores. E você que tem uma loja, encomenda em grandes quantidades, porque é preciso esta filosofia de pensamento, porque nas escolas seculares não ensina-se a gestão financeira, mas como ser independente financeiramente, fazer o que você pretende, ir onde você precisar com a sua família, fazer os projetos que você precisa. Nas escolas não ensina. Nas escolas ensina filosofia, matemática, biologia, arqueologia, geografia, biologia, sociologia, a psicologia, então todas as matérias seculares. Mas o segredo para ser milionário, bilionário, aprende-se em matérias que se chama desenvolvimento pessoal, abrir parênteses, a mente tem grande potencial. Por isso temos que renovar a nossa mente. Se você tiver uma mente de há 5 anos atrás, você vai ter os 5 anos posterior na mesma dimensão, porque você tem a mesma filosofia. Podes mudar de roupa, mas a tua mente não mudou. Logo, a sua vida não mudará, porque nós somos aquilo que acreditamos. Dizia assim Will Smith, um grande ator do Hollywood. Ele dizia de que as nossas palavras são físicas, ou seja, os nossos pensamentos se tornam físicos quando nós acionamos na prática. E não aceita a opinião de alguém concernente à forma negativa, porque você é o construtor do seu filme de vida. Então, estás disposto para deixar legado neste planeta? Não morre com potencial, já dizia um grande homem, de que no lugar mais rico do mundo não é Marlis Morris, não é nos países onde existe grande petróleo, não é? No lugar mais rico do mundo é no cemitério. Por que foi questionado? Porque no cemitério onde for enterrado grandes potenciais, muitos gostariam de construir grandes prédios, grandes empresas, mas porque foram num primo, numa tia pedir opinião, a tia, com um espírito de pessimismo, disse: tu achas que isso é fácil, meu sobrinho? Tu achas
não seria bom pensar bem? Então fica o projeto e na palavra desta pessoa derrotada vem eu seria, verbo ser no condicional, eu seria, é uma palavra derrotada, não admite esta palavra, vai em frente e o sucesso alcançarás. Portanto, eu termino assim, fazer a ilustração. Havia 3 homens, e os 3 homens, cada um em sua casa, eles acordaram 6 horas e eles olharam para a janela. O primeiro olhou para a janela e disse: hoje está a nevar, hoje está chovendo, hoje não irei ao serviço porque essas condições não me permitem ir para o serviço e é uma condição tão difícil, eu vou me forrar mais os meus edredons e ponto final, não vou ao serviço porque está chovendo bastante, está nevando bastante, ok? O segundo abriu a sua janela e olhou tanta chuva, olhou tanta neve e disse: hoje não irei, esposa, hoje não irei, estaremos vendo um pouco de televisão, olha aquele petisco que está ali no congelador, vamos descongelar um bom marisco e quando forem as 9, 10 horas vamos ficando um pouco vendo televisão e está chovendo bastante. O terceiro olhou para o clima e disse para a esposa: apesar do tempo estar difícil, está nevando, está chovendo bastante, hoje é o dia da minha oportunidade para fechar grandes negócios. Hoje eu vou me agasalhar bem, apesar de que o clima não está favorável, mas eu vou sair muito cedo, às 6 horas, e eu vou caminhar, porque hoje eu vou atrair grandes investimentos, porque eu tenho espírito de empreendedor, eu sou um grande milionário, eu sou um grande bilionário. E a esposa fez-lhe um café, ele foi para a cozinha e foi muito rápido, de facto saiu. No final do dia ele chegou e granjeou grandes negócios, fechou grandes negócios e disse que valeu a pena, apesar do tempo estar tão complicado, estava tão complicado, mas hoje fechei negócios bilionários. Agora, esses 3, o que diferenciou foi a mentalidade. Existem tantos relatos dentro do livro que realmente vai lhe ajudar. E vamos fazer um grande comprimício usando a plataforma das novas tecnologias, porque as novas tecnologias devem ser usadas para o bem. Então, passa este vídeo para os seus amigos. E um grande segredo é não guardar assim aquilo que você tem para si. Passa, faz o forward para os teus amigos. Quando comprar o livro, pode comprar 2, 3, 4 livros, não é? Depois vou passar um outro vídeo apresentando a capa do livro. Este aqui está em inglês, apenas para o espaço anglófono. Numa primeira fase está em 2 línguas, depois vamos passar para tradução para outras línguas, porque existem várias línguas a nível mundial. Portanto, quando receber, passa a palavra para outras pessoas e de certeza este livro vai ajudar a sua vida e a sua filosofia de pensamento irá mudar e deixarás legado para a sua família, para a sua nação. E muitos dirão: passou aqui o João, passou aqui André, passou por aqui no mundo a Maria, passou aqui a Francisca, passou aqui a Andreia, passou aqui o Gustavo, passou aqui alguém que marcou a história e deixarás legado para as grandes gerações. Muito obrigado, este é o humilde contributo que eu tenho para dar
E gostaria de dizer muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. Estou muito agradecido porque este é uma grande alegria que eu tenho em ver o sonho a tornar-se realidade. Nunca tivera pensado que queria editar livros, mas agora estou a caminho, tenho uma plataforma de livros, mas eu recomendo esse livro que eu acabei de dizer, apesar de que no ano de 1987 a 91, eu participava na Brigada Jovem de Literatura em Angola, onde conheci o Sr. Panguila, conheci John Pellas. Recentemente vi ele a prestar algumas entrevistas e conheci mais algumas pessoas. Na altura tinha talvez 20 anos de idade, gostava muito de poesia, então fui embalando na literatura e foram cerca de 3 anos, fazíamos alguns encontros de palestras na Vila Alice, no Zepirão, e recebia-se alguns convidados de alguns países, e eu gostava de literatura, e não tem jeito fugir da literatura, porque o conhecimento dissipa a ignorância. E para terminar, já dizia, uma das formas corretas para mudar o mundo é através do conhecimento. Palavra de Nelson Mandela em memória. Muito obrigado pela atenção dispensada. Fui longo, mas desculpa, não podia ser reduzido ou resumir, mas creio que valeu a pena este vídeo longo, porque nós temos colocado muito tempo em várias situações, às vezes que não nos dão maior proveito. Muito obrigado. Comentários são bem-vindos. E no segundo livro que vem, isto já vou dizer quais são os detalhes de compra do livro. Não vai muito caro, estará orçando em 15 euros, porque a transportação, enfim, até Portugal. E aqueles que estão fora de Portugal, conhecem pessoas que vivem cá em Portugal, podem encomendar, transferir o dinheiro através do banco, qualquer banco que bem pretender, e temos assim a disponibilização do livro no teu país e recomendar alguém que vai fazer o levantamento do livro. Agora, se tiver também que vender ou revender no país em que você estiver, através do DHL, pode-se fazer a compra, obviamente que vai existir também já uma margem, porque tudo no mundo nós temos custos administrativos e custos diversos. Muito obrigado. Só o Lino Benza, como já disse. Obrigado. Até já. Bye. Obrigado.